Bom dia, povo, beleza? Peraí que tá escuro, vou pegar uma bateria aqui. Começando o dia, segundo dia aqui na Tailândia, a gente está indo lá para a fábrica da Vitória para o lançamento. Só pra vocês conhecerem, esse do bigode aí é o Cássio, da Vitória Brasil, o cara que me convidou pra cá. Estiloso, ó. Bicho estiloso. O prédio mais novo da Vitória, né? LTT6 que a gente chama, né? Que é o mais recente. Inclusive eu ia trazer o drone para filmar aqui, mas aí fiquei confuso se podia ou não podia. Aí podia, deixa para próxima. Aproveitar o Cássio, você que representa a Vitória no Brasil, certo? Sou o gerente comercial, a gente chama de Area Sales Manager, né? Tá. Então o gerente da região aí, América Latina. Tá, legal. E aí a Vitória, pelo que eu estou entendendo, é até interessante a forma com que eles organizam. Tem o cara que está acima de você, que ele cuida da Europa, Oriente Médio, África e Latam. Tá. Hoje viemos aqui para conhecer o Tecnologia Graphene 2.0, que é, primeiro, fazer uma coisa aqui, uma percepção minha, que eu acho interessante com relação a esse negócio do grafeno. Possivelmente até no Brasil tivemos uma discussão até sobre esse negócio de grafeno e tal, mas é muito interessante, é realmente um material que abre muitas possibilidades para muita coisa. Pelo que a gente viu até nas apresentações que a gente teve a oportunidade de falar, é um pós-doutor indiano, não é isso? Exatamente, eu não lembro exatamente o nome dele. Basicamente só estuda isso. Ele só estuda isso? Ele é um cientista que trabalha em um dos produtores de grafeno. Tá. Né? E ele veio aqui, que é um dos nossos fornecedores, né, que a gente tem alguns, e ele veio aqui para falar um pouco, né, sobre a ciência mesmo por trás do grafeno. Foi bem legal, mas assim, resumindo muito, é um material 200 vezes mais forte que o aço, né? Isso. 6 vezes mais leve que o aço, então é uma coisa, conduz eletricidade 10 vezes loucamente, mais né? que o cobre, né? Que é o que se usa para fio, né? Exato, é melhor até do que o silício, né? Que é do Vale do Silício, etc. Né? Então é realmente um material extremamente promissor do ponto de vista de tecnologia. E a Vitória até me surpreendeu bastante, tanto que eu confirmei essa informação umas 4 vezes com pessoas diferentes. A Vitória, tirando o pessoal militar, que essas informações são mais, digamos assim, restritas, a Vitória é o maior comprador do mundo na indústria de grafeno. Justamente porque é a primeira empresa assim, no mundo, digamos, que usa o grafeno de uma forma industrial. Final, exato. né? Que é o Então, massivo. além de ser a primeira indústria no mundo do ciclismo a usar grafeno num produto mesmo, no mundo é a marca que mais compra grafeno. A gente foi o primeiro a usar o grafeno em um produto para o consumidor final, né, em qualquer mercado, seja o ciclismo, da ou bike qualquer ou não, coisa. Então é bem interessante. A Vitória, diferente de outras marcas, ela é uma marca específica para a bicicleta, ou seja, uma fábrica, 100%. não é que nem Bike. outras marcas que fazem pneu para carro, avião, lancha, Moto, lancha. enfim, é só para bicicleta, então é focado. Então toda essa estrutura aqui é para bicicleta. Essa estrutura aqui vocês vão ver, na verdade, em outro vídeo que eu vou fazer especificamente sobre a fábrica. Isso aqui é sobre o lançamento. Então,
Eles começaram o desenvolvimento da tecnologia grafeno 1.0 em 2013, pelas minhas anotações, e o lançamento foi em 2016, do grafeno 1.0. Do grafeno 1.0, e agora eles estão com a tecnologia 2.0, que é uma aplicação mais... Como o grafeno é um produto recente, as tecnologias estão aparecendo, né? Então o grafeno 2.0 é justamente uma melhoria. Como você né? até mencionou, né? Depois vai falar sobre a nossa fábrica aqui, que é a fábrica de pesquisa e desenvolvimento, né? Produção de composto. A gente passou desde o lançamento, esses quase 4 anos aí, né? Porque o 2.0 começou a ser testado em 2015, né? Na verdade já começou, não é que começou o 2.0 a ser testado, ao longo desses anos a gente foi testando aí, a gente foi desenvolvendo, vendo o que estava para fazer, né? A gente não parou, beleza, lançamos lá 2015, 2016, a gente parou as pesquisas com o grafeno, continuou desde então. Agora a gente chegou nesse nível que realmente a gente percebeu, bom, agora a gente tem uma diferença grande aí, né, de desempenho, né? Quando eu falo de desempenho são todos os parâmetros aí, né, seja resistência de rolagem, exatamente, tudo isso aí, né, que deu um salto grande, a gente falou, bom, isso aqui, né, é um novo patamar aí, a gente chamou de grafeno 2.0. Né? E o que é interessante nisso, assim, que muita gente não presta atenção nisso, mas toda essa parte de indústria, equipamentos esportivos e tal, o desenvolvimento de materiais é a coisa que mais traz saltos, assim. Você pegar, por exemplo, no ciclismo, quando se começou a fazer o carbono, os quadros de carbono, você tem uma mudança muito grande de mercado. Então, o uso do grafeno, que é uma coisa que possibilita N coisas, eles lançaram também, já tinha, mas eles melhoraram a linha de rodas também. Enfim, você tem uma mudança tão grande, porque é um produto que muda tanto a característica original da coisa, por exemplo, eu também tinha essa dúvida, como é que bota o grafeno nessa história? É como se fosse pequenos flocos de grafeno que são misturados na borracha, e isso gera uma interação ali que deixa a borracha mais resistente, enfim, melhora todas as características da borracha. Ou seja, você tem uma mudança de material praticamente completa, porque passa a ser um material completamente diferente. Então isso muda o jogo. Então, de certa forma, você tem uma mudança muito grande, e é bom para o ciclismo isso, porque toda a parte de leveza, durabilidade, segurança, enfim, N coisas podem ser mudadas através do advento da tecnologia do grafeno. A Vitória está encabeçando isso, mas imagino que isso mais para frente vai se espalhar pela indústria como um todo. Isso é muito positivo, isso é muito legal de um modo geral. E aí vocês trouxeram linha de ciclismo de estrada, grafeno 2.0, linha de mountain bike. Engraçado, a linha de rodas não vem com esse grafeno 2.0, né? Tem a tecnologia, mas não vem autografado. Na verdade a gente até tá em desenvolvimento ainda a roda. Diferente do passado que a gente lançou primeiro as rodas, né? Depois. Agora a gente focou primeiro nos pneus, porque a gente acha que realmente tem um ganho maior aí com os pneus até do que nas rodas, né? Mas então a gente está ainda desenvolvendo, né? Então na verdade ainda não tem aí a roda com o grafeno 2.0 pronta para lançar para o mercado. Entendi. Né? Porque mas os pneus aqui, quando vocês estiverem vendo esses vídeos, já vão estar no mercado. Entendi. Né? Então legal. aí já está pronto, por isso que já tem tudo prontinho, já, aquilo lá é produto final, já não é protótipo. Porque vocês já vão começar a distribuição imediata. Exatamente. Então, tem os vários gráficos mostrando, por exemplo, que nem eu anotei algumas coisas aqui, a resistência de rolagem, por exemplo, nos pneus de speed. Eles até fizeram um comparativo lá, que você tem um ganho de 1 minuto e 20 em 50 km só na diferença de resistência de rolagem, o que é muita coisa. Eles estavam falando de pneu de estrada lá que dura... 50 km. Em 50 km, é muita coisa. É um ganho de 40% a menos de resistência de rolagem do que o pneu anterior. Por exemplo, a questão aqui de durabilidade. Você tem então um pneu com 30 mil quilômetros na verdade, não são os pneus de performance. Não, na verdade aquilo lá é a capacidade. A gente conseguiria hoje, a gente tem a capacidade para desenvolver um pneu que dure 30 mil quilômetros. Até mais, até mais, eu vi eles falando de 40 e tal. Mas você, por exemplo, eles falando do Corsa, que o Corsa é o pneu top de linha deles, eles duram de 8 a 10 mil quilômetros. O que se eu for pegar para um pneu de top de linha, geralmente os pneus top de linha são bem menos 3 a 4, enfim, né? Ou até menos, claro que depende, tem muitas variáveis aí. Justamente porque o pneu de competição, muita gente compra um pneu de competição, paga caro achando que vai durar, mas não dura porque ele não é feito para isso, ele é muito mais fino, ele é muito mais leve, então ele dura menos por mais que você bote. E é bem aí que entra esse negócio aí dos 30, 10, 20, 50 mil, né? A gente conseguiria fazer um pneu que dura 50 mil, mas sim, mas ele ia ficar super, basicamente, resumindo isso, ia ser uma bosta. Vai ficar duro, ia ficar sem grip nenhum, enfim, né?
Então, e uma coisa interessante também que eu achei assim, porque eles falam que com o uso do grafeno você consegue aumentar o grip, principalmente no molhado, pelo que o Stefan tá falando, que é o alemão que ajuda no desenvolvimento aqui. Ajuda não, né? Comanda o desenvolvimento. E você diminuir a resistência de rolagem, porque isso é meio antagônico, você pega. Se você tem mais grip, em tese o pneu vai segurar mais, então você tem mais resistência de rolagem. Só que o grafeno e a questão dos 4 compostos, que os pneus aqui eles usam 4 compostos diferentes, que é o 4C, ou seja, você tem 4 tipos diferentes de compostos de borracha que fazem o pneu. Então aí dependendo de cada área do pneu, então por exemplo, para fazer curva, aí você tem um suporte maior no determinado lado do pneu com um composto X. Quando o pneu está andando em linha reta, você tem um outro composto que vai fazer com que ele tenha menos resistência de rolagem. Então aí você tem esse mix de diferentes aplicações do grafeno que faz com que ele funcione exatamente melhor. Esse aqui é o catálogo Vitória 2019. E aqui tem uma explicação interessante. Aqui tem os comparativos do grafeno 2.0 e os gráficos de comparação aqui, ó, por exemplo, o tanto que ele dura mais, questão de velocidade, resistência a corte, etc, etc. Aqui, ó, o grafeno 2.0, você vê que ele, nesse caso aqui especificamente, ele dura até um pouco menos que o outro. Enfim, eles vão fazendo as comparações com os gráficos. Mas o negócio que eu queria mostrar para vocês é esse aqui. Isso aqui é o 4C. O que significa o 4C nos pneus Vitória? Que eles têm 4 compostos. 4 compostos de borracha. Ou seja, aqui ele mostra o gráfico, olha só. Este laranjinha aqui é esse aqui. O vermelho é esse de cima. O azul mais escuro é o por fora aqui e o azul mais claro aqui. E aí ele explica que tipo de benefício para o pneu que traz cada composto. Então aqui, ó, o azul mais escuro melhora o grip nas curvas. O azul mais claro melhora a resistência para dobra nas curvas, para o pneu não ficar dobrando, colapsando, e melhora a estabilidade. Aqui melhora a subida e a performance de frenagem. E aqui o laranja, que esse aqui aumenta a vida do pneu, ou seja, ele gasta menos por conta desse processo. Então aqui está a divisão dos 4 compostos em situações diferentes e quais os benefícios que ele gera. Aqui no pneu de estrada, mesma coisa, separação, e aí tem aqui também os benefícios em cada um deles. Esse aqui, se eu não me engano, é o Corsa, que é o pneu top de linha deles, que é o que os profissionais usam. E uma das grandes diferenças aí, né, que a gente até chamou de grafeno 2.0 é que o grafeno 2.0 é funcionalizado, né? Então antes a gente colocava o grafeno e a gente melhorava todas as propriedades, né? Hoje a gente consegue usar ele de uma maneira, eu quero então nos pneus de speed eu quero aumentar principalmente aí a performance de rolagem, né? Então consigo diminuir a resistência de rolagem. E junto com isso o grip, que são as coisas mais importantes, né? Daí, por exemplo, na linha Corsa, o mais importante é só isso aí. Agora na linha Zafiro, que é de treino, de repente é mais importante... Mais resistência, durabilidade. Mais resistência contra corte, exatamente. E aí a resistência à rolagem não é prioridade. Você não quer treinar e ser o cara mais rápido, né? Quer dizer, na verdade você quer, mas também não dá, né? Você quer tudo, né? Tem um balanço. Mas então tem isso aí. Então a gente consegue, dependendo da linha, ou né, mountain bike, ou speed, né? A gente consegue melhorar uma coisa específica, uma característica específica com esse grafeno, né, essa nova geração de grafeno. E assim, mercado Brasil, como é que está a previsão do grafeno 2.0? Sabe que o Brasil tem as complicações de importação, burocracia maluca, mas se já existe algum tipo de previsão de disponibilidade, se vai ter muita variação de preço, se o grafeno 1.0 e o 2.0, se vai ter algum... Como é que está essa... Os preços ficam iguais, né? Porque, bom... com a variação do dólar, levando isso em consideração, mas os preços não mudaram, né? Então só vai mudar se o dólar ou subir ou descer, enfim. Mas aí não é previsão de chegada, exatamente, não é nosso, a gente não tem controle sobre isso, né? Mas a previsão de chegada é primeiro semestre ainda, com certeza, né? Mas provavelmente antes de maio até, né? Abril aí, meados de abril, essa é a previsão de chegada, né? Interessante. Eu testei os pneus grafeno, eu fiz o Brasil Ride, eles mandaram pra mim, eu usei o Mescal atrás e o Barzo na frente. Eu gostei muito, tive zero de problema de furo de pneu. Eu tava usando o Airliner também, que é um protetor de aro que ajuda bastante, ele mantém o pneu mais estruturado, então até nessa coisa de corte ajuda.
mas tive zero de problema, a maminha também usou, foi muito bom. O grip do pneu é realmente muito bom, resistência, pegamos várias pedras, não aconteceu nada, e isso era o 1.0, e em tese o 2.0 tem algumas melhorias bastante significativas aí, até que eu não vi muita diferença de peso, o peso é mais ou menos o mesmo, é um pouquinho, mas assim, pelo menos pelos gráficos aqui, resistência de rolagem diminui. Se bem que no de mountain bike a resistência de rolagem fica mais ou menos a mesma coisa, mas a proteção contra corte ajuda muito. A gente conseguiu justamente aumentar muito o grip, né, para o mountain bike, que é uma coisa super importante, né, mantendo a resistência à rolagem e então, aumentando a proteção contra corte. Exatamente. E mantendo, porque geralmente se você aumentar a proteção contra corte, você tem que aumentar peso, você tem que deixar o pneu mais estruturado, mas com o uso do grafeno eles conseguiram manter o pneu com o mesmo peso e deixar ele mais resistente. Então, é bem interessante mesmo, foi bem legal aqui, assim, a fábrica é muito legal, vocês vão ver no outro vídeo, e as explicações técnicas, os testes do laboratório, foi bem legal. Valeu pelo convite, jovem. Pô, prazer pra você. Muito massa. Falou, povo.